exercício, aparentemente muda muito o escopo, só que no fim do exercício nós vamos cair numa situação exatamente de saber fazer isso aqui. Só que tem muita outra coisa para discutir. É um exercício muito, muito, muito lindo. Exercício 2. Esses exercícios são muito ricos, tem uma geometria muito sofisticada envolvida, né? Esse exercício é calcular um volume. O volume do sólido dado por x2 mais z2 menor ou igual que A2, y2 mais z2 menor ou igual que A2, o A positivo, fixo, claro, e é isso. Calcular o volume de um sólido dado por essas duas desigualdades. Ok? Muita coisa para discutir aqui. Primeira coisa, todo mundo se sente tranquilo de que se eu estou perguntando o volume de um sólido, isso tem a ver com o que nós estamos calculando? Porque nós sabemos que a integral dupla de uma função é o volume do sólido debaixo do gráfico da função. Então isso faz sentido como pergunta nesse momento. Não está claro quem é o domínio, quem é a função, mas nós vamos ter que descobrir tudo isso. Então quais são os passos para resolver o exercício? Descobrir quem é a função e quem é o domínio de integração para poder fazer uma integral dupla. A resposta é uma integral dupla sobre um certo domínio de uma determinada função. Nós temos que descobrir as duas coisas, quem é a função e quem é o domínio de integração. E aí fazer a integral. Ok? Então temos que entender este sólido. Não é necessário fazer um desenho maravilhoso do sólido, mas tem que fazer um desenho que te guie, te oriente, que não te desvie de compreender. Tem um mínimo de cuidado no desenho. Primeira pergunta. O que é x2 mais z2 igual a A2? O fato de ser menor quer dizer que está de um dos lados, né? Mas o que é aquela equação x2 mais z2 igual a A2? Obviamente ninguém vai responder circunferência, certo? Por que ninguém vai responder circunferência? Porque nós estamos trabalhando num problema que eu estou pedindo para calcular um sólido. Qual é o contexto em termos de dimensões? Quantas dimensões nós estamos brincando? 3. Então ninguém vai responder circunferência. Claro que isso foi uma brincadeira. Vocês responderam, pensaram circunferência com toda razão. x2 mais z2 igual a 2 é uma circunferência na cabeça da gente, só que é uma circunferência só quando você está no plano xz. Quando você pensa em termos de 3 dimensões, o que é isso quando eu estou no espaço x, y, z? E não tem a variável y. Aí não é mais uma circunferência. Fato geral. Quando você olha para uma equação geral que não tem uma incógnita, o que isso significa? Que essa figura que vocês acabaram de enxergar plana, circunferência, foi transladada na direção da incógnita que está faltando. Essa equação geral é a equação de uma superfície que é obtida pegando essa curva que vocês viram, a circunferência, e transladando na direção da variável que está ausente. Então isso é um cilindro obtido pela translação da circunferência x2 mais z2 igual a 2 na direção do eixo y. No plano xz, isso é a circunferência de centro na origem raio A. Então, no plano xz, eu teria uma circunferência de centro na origem raio A. Desenhei um pedaço dessa circunferência, 1/4 dessa circunferência. E agora eu translado essa circunferência na direção do eixo y, obtenho um cilindro, cujo eixo central é o próprio eixo y e cujo raio é A. Para que não sobre nenhuma dúvida sobre isso que eu acabei de falar, quando a variável está ausente, você pode transladar. Pensa comigo. Vamos pegar pontos que estejam nessa circunferência. Olha esse ponto aqui. X igual a 0, Z igual a A e Y igual a 0. 0, 0A. Não é esse pontinho aqui no eixo Z? Ele satisfaz essa equação com igual? Todo mundo está enxergando que esse pontinho satisfaz a equação
x2 mais z2 igual a A2. Esse pontinho, 0, 0A, é só substituir, 0A igual a A2 igual a 2. Mas se você mudar esse y, colocar aqui 1, como o y não aparece nessa fórmula, esse ponto continua satisfazendo a equação. Então ele também está no sólido, que é esse aqui. Você só faz o y igual a 1. E se eu puser y igual a 12? 0,12A. Também satisfaz a equação. E se eu puser y igual a 120? Também satisfaz. Por que eu posso ficar mudando o valor de y e sempre continua satisfazendo a equação? Porque a variável y não está presente na equação. Exatamente porque a variável y não está presente, significa que um ponto pertencer ou não depende do y. Quando você acha um que pertence, você pode ficar mexendo no y que ele continua pertencendo. E isso significa transladar na direção do y, ou seja, por qualquer valor que você queira na variável y. Isso ajuda a entender melhor esse sólido? Então, isso aqui é um cilindro, com o menor ou igual é o interior do cilindro. Eu desenhei só uma fração do cilindro. Eu desenhei que fração do cilindro? 1/4, 1/8, metade, 1/16, 32, 1/8. No espaço, são 8 octantes que nós temos. No plano, o plano fica dividido em 4 quadrantes. E o espaço fica dividido em 8 octantes. Eu botei o pedaço do cilindro que está no octante em que as 3 variáveis são positivas. X, Y, Z positivos. Você tem 4 octantes para Z positivo e 4 octantes para Z negativo. Todo mundo enxergou que isso aqui é 1/8 do meu sólido? Segunda parte do sólido. Tem também a equação y2 mais z2 menor ou igual a 2. Agora, rapidamente, o que é isso? Cilindro, transladado na direção do x, raio igual a, e que está cortando perpendicularmente este outro cilindro. Então agora eu tenho um cilindro de mesmo raio, só que ele foi transladado na direção do x. E eu estou olhando o interior deste outro cilindro. Melhorou um pouquinho. Mas ainda está difícil de enxergar que tem aqui nesse primeiro octante, né? Não está óbvio o que está aqui, não é? Ajuda muito se você conseguir entender a intersecção das duas superfícies. O fato de ser menor ou igual diz que está no interior do cilindro. Vamos pensar nas superfícies. O que é... onde é que esses dois cilindros se encontram? Onde que os dois cilindros se encontram? x2 mais z2 igual a A2, y2 mais z2 igual a A2. São as duas superfícies dos dois cilindros perpendiculares, estão se encontrando de que forma? Encontrar a intersecção de dois objetos geométricos dados por as suas equações corresponde a uma operação algébrica, que é resolver o sistema das duas equações. Vamos resolver esse sistema, então. Quando eu tento resolver esse sistema, eu subtraio, cancelo o A, cancelo o Z, sobra y2 igual a x2. Ou y igual a mais ou menos x. O que é y igual a mais ou menos x? Um par do quê? Retas. Y igual a x, y igual a menos x são retas. Ah, bom, par de retas em que ambiente, não é? No plano xy é um par de retas. Y igual a mais ou menos x. Aqui nós temos a reta y igual a x no exercício anterior, a menos x é a bissetriz dos outros quadrantes. Então, no plano xy, y igual a mais ou menos x é um par de retas. Mas será que a intersecção dos dois cilindros é um par de retas? Não. A intersecção dos dois cilindros é uma curva no espaço, que se for projetada no xy, se projeta no y igual a mais ou menos x. É isso que esse sistema, essa resolução está dizendo. Eu estou procurando os pontos do espaço x, y, z que estão na intersecção de duas superfícies no espaço. Tudo no espaço. Eu acabei de obter uma condição sobre a abscissa ordenada. Então, o que isso está me dizendo é que a intersecção das duas superfícies que está no espaço
é um conjunto de pontos cujas abscissas e ordenadas satisfazem uma certa condição. Em outras palavras, eu estou olhando a projeção da intersecção. O que eu estou dizendo é que essas duas superfícies se encontram numa região que, se eu projetar no plano XY, cai na reta y igual a x e na reta y igual a menos x. Mas a intersecção de verdade é uma curva que sai daqui e vem até aqui sobre esta reta. Agora começa a fazer sentido a figura. Agora a gente está entendendo a figura. Super bonita a figura. Olha só. Desse lado aqui, se você olhar este sólido, desse lado, aqui, imagine que eu estou tateando, usando o tato para enxergar o sólido. Aqui, esse pedaço aqui, é um pedaço do cilindro paralelo que desloca no X. Esse pedaço é o pedaço do cilindro Y2 mais Z2 igual a A2. Se eu usar o meu tato nesse outro lado, aí eu estou nessa região. Aqui, que cilindro que eu tenho? Aqui é o cilindro X2 mais Z2 igual a A2. Então, o meu oitavo de sólido, ele tem duas laterais. Uma que é um pedaço de cilindro, outra que é um pedaço do outro. Na verdade, eu tenho 8 dessas coisas. Mais 4 do lado de lá, 4, 4, 4 e 4 por baixo. Sólido que lembra vagamente, ele não é nem arredondado, ele tem cantos, mas ele lembra vagamente uma bola, daquelas bolas de futebol americano. Uma coisa, ele não é uma esfera, uma coisa assim. Enxergaram? Bonito, não é, essa figura? Bom, agora eu posso começar a fazer a integral dupla. Observe que a função que eu vou integrar, agora eu já tenho condições de saber quem é a função que eu vou integrar e quem é o domínio integral. Sabe o que é o domínio de integração? Na variável xy, vai ser ali na base xy, onde eu tenho o quadrado que está cortado no meio, que tem 2 triângulos. Quem é a função que está por cima? Ou é um cilindro ou é o outro cilindro. Observe que eu tenho duas funções diferentes. Esse ponto aqui é fundamental, turma. Importantíssimo acompanhar esse raciocínio aqui. Se eu pensar nesse triângulo no plano XY, nesse triângulo, quem é a função que está por cima dele? Que eu deveria calcular a integral dupla para ter o volume? É essa função do cilindro transladado no X. A função que está aqui em cima, nesta região, é esse pedaço de cilindro que está em cima dessa região. Sabe que função que é essa daqui? Z igual a raiz quadrada de A2 menos Y2. Se eu olhar o outro triângulo aqui, o triângulo que está do lado desse, quem é a função que está por cima desse triângulo? Aí é o cilindro transladado no Y. Aí é esse outro cilindro, e aí a função é Z igual a raiz quadrada de A2 menos X2. Eu tenho que escolher qual é a função que eu quero integrar. Porque são dois pedaços diferentes, tem uma base que é um quadrado, está dividido no meio por uma reta e ficaram 2 triângulos. Em cima de um triângulo é uma função dada por um cilindro, em cima do outro triângulo é a outra função dada pelo outro cilindro. Veja se vocês acompanharam isso. Tenho que escolher um dos triângulos, escolher a função correspondente e fazer a integral dupla. Lembra que eu acabei de fazer um exercício que a ordem de integral pode facilitar a vida? Você tem várias escolhas agora. Você pode escolher esse triângulo branco ou o triângulo cor-de-rosa. E você pode escolher fazer dx, dy, dy, dx. O grau de dificuldade varia. Eu vou fazer aquele que eu já sei que é o mais simples. Mas se você não fizer a escolha que eu vou fazer,
Você pode fazer isso como exercício depois. Pega uma outra escolha. Você vai ver que pode ficar um pouquinho mais chato o cálculo da integral. O cálculo da integral fica mais ou menos simples, dependendo de que ordem que você pega. Vocês estão junto comigo? O volume é igual. Isso aqui é só uma fração do volume que eu quero, né? Eu quero o volume do sólido inteiro, todos os outros pedaços. Então o volume é um certo número de vezes o que eu vou fazer. A priori seria quantas vezes mesmo? Nós vimos que isso aqui nós estamos falando de 1/8, então eu deveria escrever 8. Mas observe, eu vou trabalhar só com um triângulo. Então eu vou calcular metade do volume no primeiro octante. Então eu vou escrever aqui 16. Porque eu não vou calcular o volume de todo o sólido do primeiro octante. Eu vou calcular o volume só do que está em cima do triângulo cor-de-rosa. Então é 16 vezes uma integral. A função que eu vou integrar é a função que está em cima do cor-de-rosa. Essa é a escolha que eu quero fazer. Sobre o cor-de-rosa, a função é raiz quadrada de A2 menos Y2. D e D. E agora eu tenho que escolher como é que eu vou fazer no triângulo cor-de-rosa para escrever a integral iterada. Que variável que eu vou fazer primeiro? Se eu fizer x por fora, y por dentro, qual é a primeira integral que eu vou ter que fazer? Raiz quadrada de A2 menos Y2 dy. Dá para fazer essa integral? Dá. Qual que é a técnica? Como é que você faria a integral de raiz quadrada de A2 menos Y2 dy? Substituição trigonométrica. Dá certo? Dá. Só que eu vou fazer de um jeito que sai um pouquinho mais econômico. Eu vou fazer a integral dx. Bom, qual que é a vantagem de fazer dx? Que isso é constante. Ah, mas depois você vai ter que fazer essa. Só que vai aparecer um y aqui fora, que é a derivada, e que vai facilitar tudo. E eu não preciso nem fazer a substituição trigonométrica. Então, a maneira mais econômica de fazer vai ser fazer essa integral aqui em x e depois em y. Porque daí ela é constante em x. Se eu quiser fazer em y, analisando o primeiro, que vai ser a última integral, vamos lá para o triângulo. Extremos de integração. O que eu coloco no y, turma? Tem que ser números constantes. Menor valor, maior valor. O y vai de quanto a quanto? De 0 a A. Agora eu vou pôr x. Então, dado um y de 0 a A, y de 0 a A, dado um y genérico de 0 a A, o x vai variar na direção x. De quanto a quanto? Começando em 0 até a reta y igual a x, aqui embaixo. Aqui eles se encontram em cima da reta y igual a x. Mas eu estou colocando dx, dy, então é o x em função do y. Então o que eu devo escrever aqui? Y ou x? Y. E agora ficou super simples. Agora virou uma integral dupla facílima. É um belíssimo exercício esse exercício. Então, 16, integral de 0 a A, primitiva de raiz quadrada de A2 menos Y dx é raiz quadrada de A2 menos Y2 x, porque é constante em x, de 0 a A, e o que der eu vou integrar dy. E o que eu escrevi? 0 a A. Certo. Vocês têm toda a razão. Ainda bem que vocês me corrigem. Se fosse 0A, 0A, só seria assim se o domínio de integração fosse um retângulo. No caso, seria até um quadrado. Como não é, não pode ser fixo, não é? Aqui é 0, y.
Aí isso fica 16, integral de 0 a A. No extremo superior, o x vira y, fica y vezes raiz quadrada de A2 menos y2. E no extremo inferior, o x vira zero, dá zero, e essa é a integral dy. E essa é fácil de fazer, porque apareceu um y fora da raiz, é a derivada. Fica mais fácil do que fazer na outra ordem, que teria uma substituição trigonométrica. Mas, bom, do outro jeito também daria certo. Que bonito esse exercício, gente. Isso é muito bonito. Vamos fazer. Agora eu vou fazer com substituição mesmo. No anterior eu não quis fazer, né? Então agora vamos fazer. Eu faço assim, A2 menos y2 eu chamo de u. Daqui então sai que du é menos 2y dy. Quando o y é zero, isso diz que o u é A2, não é isso? Porque eu tenho que acompanhar nos extremos de integração, né? Ou faço a primitiva e depois volto. Ou carrego os extremos de integração juntos. Então, quando o y é zero, o u é A2. Quando o y é A, o u é zero. E isso fica 16 vezes integral de A2 a zero, raiz quadrada de A2 menos y2 fica u elevado a meio, raiz de u, certo? A2 menos y2 é u, raiz de u é u elevado a meio. E y dy é du sobre menos 2. Então fica menos du sobre 2. Estamos juntos? Então isso aqui dá menos 8. Primitiva de u elevado a meio. É u elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Ou vezes 2 terços. Calculado de A2 a 0. Quando você coloca 0, dá 0. Menos dessa fórmula, menos do extremo inferior de integração, fica mais. 8 vezes 2 sobre 3, fica 16 terços. E u elevado a 3 meios, quando você coloca no lugar do u, A2. A2 elevado a 3 meios é A ao cubo. 16 terços de A ao cubo. Observa que a substituição, quando você faz substituição, você tem que pagar o preço de carregar tudo, todas as coisas. Os extremos têm que ser mudados e acompanham pela mudança de variável que você fez, pela substituição. Mas deu a resposta que tinha que dar, que é o volume é 16 terços de A3. Super interessante esse exercício.